O reino Animalia é composto por seres vivos pluricelulares eucariontes heterotróficos, cujas células formam tecidos biológicos com capacidade de responder ao ambiente que os envolve, ou por outras palavras, pelos animais. A maioria dos animais possui um plano corporal que se determina à medida que se tornam maduros, e exceto em animais que metamorfoseiam. Esse plano corporal é estabelecido desde cedo em sua ontogenia quando embriões. O estudo científico dos animais é chamado zoologia, que tradicionalmente estudava não só os seres vivos, com características descritas acima, mas também os protozoários. Como resultado de estudos filogenéticos, consideram-se o protista como um grupo separado dos animais. Coloquialmente, o termo animal é frequentemente utilizado para referir-se a todos os animais diferentes dos humanos e raramente para referir-se a animais não classificados como metazoários. A palavra animal é derivada do latim anima, no sentido de fôlego vital, e entrou na língua portuguesa através da palavra animalis. Animalia é seu plural. Os mamíferos formam o grupo mais evoluído e mais conhecido dos cordados. Nessa classe incluem-se os roedores, gatos, macacos, baleias, cavalos e muitos outros, o próprio homem entre eles. Todos, com raras exceções, apresentam o corpo coberto de pelos e têm temperatura interna constante. Os cuidados com a prole são os mais desenvolvidos do reino animal e atingem o seu clímax com a espécie humana. São ainda extremamente adaptáveis, modificando o seu comportamento de acordo com as condições do meio. Alguns grupos, principalmente primatas, formam sociedades muito complexas. A pele é formada por duas camadas principais, epiderme e derme. As glândulas localizadas na derme são um dos aspectos mais marcantes do revestimento dos mamíferos. O cão, o gato e o rato não possuem glândulas sudoríparas. A respiração ofegante do cão e as lambidas que o gato dá em si mesmo ajudam a resfriar o corpo. Abaixo da derme, com os vasos sanguíneos que alimentam a epiderme e nervos sensoriais, existe uma camada de gordura subcutânea mais ou menos espessa, dependendo do habitat do animal. Leão é uma espécie de mamífero carnívoro do gênero Panthera. A pelagem é unicolor de coloração castanha e os machos apresentam uma juba característica. Uma das características mais marcantes da espécie é a presença de um tufo de pelos pretos na cauda, que também possui uma espora. Habita preferencialmente as savanas e pastagens abertas, mas pode ser encontrado em regiões mais arbustivas. É um animal sociável que vive em grupo, que consiste das leoas e suas crias, o macho dominante e alguns machos jovens que ainda não alcançaram a maturidade sexual. Leões vivem por volta de 10 a 14 anos, na sua natureza, enquanto um cativeiro eles podem viver por até 30 anos. Alguns animais desenvolveram o hábito de atacar e devorar humanos, ficando conhecidos como devoradores de homens. O cão, no Brasil, também chamado de cachorro, é um mamífero canídeo e talvez o mais antigo animal domesticado pelo ser humano. Com a expectativa de vida que varia entre 10 e 20 anos, o cão é um animal social que, na maioria das vezes, aceita o seu dono como o chefe da matilha e possui várias características que o tornam de grande utilidade para o homem. Possui excelente olfato e audição, é bom caçador e corredor vigoroso, relativamente dócil e leal, inteligente e com boa capacidade de aprendizagem. Deste modo, o cão pode ser adestrado para executar um grande número de tarefas úteis, como um cão de caça, de guarda ou pastor de rebanhos, por exemplo. Assim como o ser humano, também é vítima de doenças como o resfriado, a depressão e o mal de Alzheimer, bem como das características do envelhecimento, com problemas de visão e audição, artrite e mudanças de humor. Os equinodermos constituem um grupo de animais exclusivamente marinhos, dotados de um endoesqueleto calcáreo, muitas vezes providos de espinhos salientes, que justificam o nome zoológico do grupo. Embora não seja uma coluna vertebral, ele é importante na sustentação do corpo, pois é bem desenvolvido e resistente. Entre os equinodermos estão as estrelas do mar, os pepinos do mar, os lírios do mar e os ouriços do mar, entre outros. O tamanho dos equinodermos varia bastante. O diâmetro da estrela do mar, por exemplo, medido de uma ponta a outra de seus braços, pode ser de alguns centímetros até um outro metro, dependendo da espécie.
Uma das características mais marcantes dos equinodermos é a presença de um complexo sistema de lâminas, canais e válvulas denominado sistema aquíforo ou ambulacrário. Esse sistema relaciona-se com a locomoção, respiração, circulação, excreção e até mesmo com a percepção do animal. Os pés ambulacrais possuem paredes musculares e ampolas que acumulam líquido. As variações de pressão do líquido do sistema determinam a expansão ou retração dos pés, fato que culmina com o deslocamento do animal. Quando a pressão do líquido é maior nos pés, estes ficam mais rígidos. Quando a pressão diminui, eles ficam moles. Essa diferença permite o movimento. Pepino do mar é a classe de equinodermos que inclui os animais conhecidos como pepinos do mar ou holotúrias. Em oposição aos outros equinodermes, possuem corpo delgado alongado em um eixo oral-aboral. A boca é circundada por 10 a 30 tentáculos, que são modificações de pés ambulacrários bucais encontrados em outros equinodermos. Seu alimento é o material orgânico dos detritos do fundo do mar, que é empurrado para a boca ou o plâncton aprisionado em um muco nos tentáculos. As holotúrias, frequentemente, são os invertebrados dominantes nas partes mais profundas dos oceanos e muitos taxas são restritos a águas profundas. São aproveitados depois de desidratados como iguaria na culinária oriental e deste modo conhecidos como bicho do mar ou tripango. Estrela do mar é uma classe de equinodermos conhecidos por estrelas do mar ou asteroides. Como todos os caladificânicos, as estrelas do mar não são animais marinhos. O seu corpo pode ser liso, granuloso ou com espinhos bem evidentes, apresentando 5 pontas ocas, chamadas braços. O corpo é duro e rígido devido ao seu endoesqueleto e pode ser quebrado em partes se tratado rudemente. Apesar disso, o animal consegue dobrar-se e girar os braços quando passeia ou quando seu corpo se encontra em espaços irregulares entre rochas ou outros abrigos. As estrelas do mar podem ter entre alguns centímetros e 1 metro de diâmetro. Estes animais movem-se usando a retração e a distensão dos seus pés ambulacrários. A respiração do animal se dá através de trocas gasosas pelos pés ambulacrários e sua reprodução é feita, sobretudo, através da regeneração, ou seja, se um dos braços desse animal for cortado, pode desenvolver uma estrela do mar nova. Se a reprodução for sexuada, a estrela do mar tem um estado larvar. As estrelas do mar não possuem lanterna de Aristóteles e por isso não podem mastigar os alimentos. Para se alimentar, lança o estômago pela boca, localizada em sua face oral, localizada na parte inferior. É dotada de sistema digestivo completo e seu ânus localiza-se na parte superior. Proximamente, encontramos uma placa madreporita, que atua como um captador de água, necessária para o funcionamento do sistema ambulacral ou sistema hidrovascular.